Olá a todos. Vamos iniciar, então, a nossa aula de número 4, desse estudo que estamos fazendo sobre chakras, esperando que possa estar sendo útil para todos vocês, né? Então, a nossa aula de número 4, ela vai ser isso aí, conhecendo o movimento das energias, certo? É o que nós estamos nos propondo nessa aula. Bom, o nosso curso, né, os principais centros, desculpe, tenho que voltar aqui. Então, conhecendo os chakras. Aula 4, o ser humano, momento das energias. Nós vamos agora trabalhar mais especificamente os chakras, para que a gente possa já ir conhecendo. Na aula passada, nós tivemos aquela orientação de como as energias entram, a primária, a secundária, a vitalidade, né, que vem do Sol, e tivemos também uma pequena amostra, alguns textos falando da vitalidade que ela entra para ajudar no sistema emocional, na mente, e as energias primárias, elas entram através de vários canais, né, cósmicos, canais da Terra, canais da natureza e canais das outras pessoas, outros seres também. E agora nós vamos trabalhar esse momento dessas energias, como é que elas vão funcionar, então, dentro de cada um de nós, tá? Bom, aqui nós já vamos começar a conversar sobre os principais chakras ou centros de forças, tá? Então, tem pessoas que chamam de chakras, tem pessoas que chamam de centros de forças. Inclusive, nós vamos ver mais na frente que a espiritualidade, aqui dentro do movimento espírita, chama de centro de forças. Tá? Bom, aí estão, então, os 7 chakras principais. Né? Começa aqui com o chakra básico, que a gente pode chamar de genésico, tá? O esplênico, que ele fica na região aqui, né, fica na região do baço aqui, tá? Depois o gástrico, ok? Então, esses 3 chakras são os chakras inferiores. Nós vamos observar que o chakra esplênico, ele recebe muita energia do Sol, sabe? Aqui ele é responsável principalmente pela sexualidade e aqui principalmente pelos alimentos. Isso aí é uma coisa mais genérica, onde a gente vai entrar em mais detalhes, tá? Aqui os 4 são os 4 superiores. O cardíaco, né, que fica na região do coração, do tórax, o laríngeo, o frontal e o coronário. Então, esses são os 7 chakras principais desenvolvidos até hoje por nós. Nós temos que entender que tudo tem um processo de evolução, percebe? Tudo vai evoluindo. Então, hoje, pela nossa estrutura até hoje, nós desenvolvemos esses 7 chakras principais. Okay? Daqui a pouco nós vamos pegar outros. Né? Bom, aqui foi a colocação, o histórico no Oriente e no Ocidente. Como é que essas informações desses chakras chegaram até nós? É isso que nós vamos tentar entender. Isso aqui é um manuscrito, né, uma prancha dos Vedas, que é uma escritura sagrada. Eu vou ter que colocar aqui, não vai ter jeito. É uma escritura sagrada, tá? Do hinduísmo, de mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo, ou seja, 7.000 anos. Né? Então, eles têm os mais antigos registros sobre chakras. Ou seja, há 7.000 anos, no mínimo, que estamos estudando chakras. Mas o Oriente que estuda isso. Não é o Ocidente, é o Oriente que estudou isso. Né? Quando os Vedas foram escritos, o Yoga já sistematizava o conhecimento e o trabalho dos chakras. E Yoga é uma parte aí dos Vedas, sabe? Tá caindo aqui. O Yoga é uma parte dos Vedas, ok? Então, os Vedas ele é dividido em parece que 4 estudos, né? Tem o texto, tem os mantras, tem a Yoga. Então, essa parte dos Vedas já tinha sido escrito, né?
já sistematizava o conhecimento do trabalho dos chakras. E os orientais acreditavam que os centros de energia são a chave que nos conecta ao manancial de energia cósmica, nos tornando um com todo. A gente, quando estuda esses livros mais antigos, principalmente do Hermes Trismegisto, que deu as sete chaves, né, de conhecimento da vida, eles usam muito isso, um com todo, que está em cima está embaixo, o que está fora está dentro. Então, eles sintetizam um conhecimento complexo numa frase, né? Então, um com todo é uma coisa interessante, que todos estão interligados, todos, e tudo interligado com Deus e Deus com todos, né? Então, o que eles acreditavam, que o centro de energia era a chave, né, que nos conectava com esse um com todo, ou seja, com essa estrutura nossa com o Pai, com os outros, com a criação, enfim, né? Aqui nós estamos vendo, né, um conjunto energético, provavelmente uma projeção de uma cidade espiritual, tá? E essa coisa toda energética saindo, interagindo esse um com o todo. Okay? Continuando esse histórico, né? Agora, no Ocidente, os estudos sobre chakras podem remontar de épocas passadas. Contudo, quem mais falou sobre eles foram Madame Blavatsky, de 1831 a 1891, a doutora Anne Besant, 1847 a 1933, e o Charles Leadbeater, de 1854 a 1934. E todos eles são da Sociedade Teosófica. É uma sociedade criada principalmente pela Madame Blavatsky, que foi uma médium assim, absurdamente extraordinária. Lendo a biografia dela, aconteceram coisas assim muito, muito interessantes. Só que, com meu respeito a Madame Blavatsky, quem sou eu para falar dela, mas ela era uma médium que não tinha cuidado com a mediunidade dela. Ela fumava muito, ela, sabe, tinha uns comportamentos muito, muito agressivos. Então, infelizmente, ela tinha uma mediunidade absurda. Para vocês terem uma ideia, chegou uma época que ela morava numa casa que tinha um mezanino, e ela ficava trabalhando nesse mezanino. E quando lembrava que tinha que tomar uma medicação, aí a medicação estava lá embaixo, na cozinha, por exemplo. Aí ela lembrava, aí vinha o copo d'água, a xícara d'água, com a medicação que ela tinha que tomar, aquilo vinha flutuando até chegar a ela. Então, ela era uma médium de efeitos físicos, médium fantástica. Mas, quando a gente vê a foto representativa dela, ou a imagem dela, é uma pessoa meio fechada, meio assim. Então, quer dizer, não basta você ter a mediunidade, uma mediunidade esplêndida como a dela, você tem que ter um contexto de organização pessoal dentro da sua mediunidade. Você vê o Chico Xavier, né, com a mediunidade daquela, e a pessoa que foi um exemplo de como se conduzir bem perante a mediunidade. Okay? Bom, no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, na psicografia do Chico Xavier, o ministro Clarencio, que é lá do nosso lar, informa sobre os chakras, dando-lhes o nome de centros de forças. E a primeira edição saiu em 1954. Então, até o Leadbeater, ele viveu até 1934. Em 54, 20 anos depois, já tem a edição espírita falando sobre esse centro de forças. Então, nós temos isso, essa informação dentro da doutrina espírita. Por isso que nós podemos fazer esse estudo e tentar o aprofundamento dele. Porque tem um momento muito, muito interessante do André Luiz conversando com o mentor. E uma hora lá o mentor fala uma coisa, o André fala assim, por que a gente não passa isso para os encarnados? E aí o mentor diz assim, olha, muitas pessoas encarnaram e deixaram coisas muito importantes, né, para que o homem pesquise. Então, o homem também tem que se dar ao dever de pesquisar. Eu não sei nem se é dever ou direito, né, de pesquisar, para que ele também possa se inteirar
destes assuntos ou de outros assuntos que estão aí. Por isso que a pesquisa é necessária. É muito necessário, a gente não pode mais viver tão somente pelo dia a dia, né, as coisas. Então, a gente tem que estar pesquisando, estudando. Por exemplo, tem pessoas que gostam de ler, mas às vezes leem sim, livros que não vão acrescentar quase nada, a não ser manter o hábito de ler. Então, seja que eu tenho o hábito de ler, vamos ler uma coisa assim com mais profundidade, né, para aproveitar o tempo. Este é o livro, essa é a primeira edição, tá? Hoje já está numa outra edição, mas eu preferi colocar essa, porque ver que aqui é que está o início do estudo espírita do centro de força, né? Aqui nós colocamos um chakra deitado no travesseiro, né? E as energias passando por ele para que a gente perceba a importância do chakra. Aqui ele está numa região nobre e tal, e aí as energias passando por ele. Essa é só uma representação que nós fizemos, sabe? Nada assim que a gente queira dizer a mais com isso. Bom, gente, esse é o histórico de como hoje nós temos o conhecimento dos chakras. Há 7.000 anos atrás já se estudava pelos Vedas, e eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente fala 7.000, mas tem gente que fala que isso vai muito mais distante. Olha, a gente não tem certeza. Não tem. O Emmanuel, ele fala do Vittel, né, que viveu há 7.000 antes de Cristo. Então está mais ou menos dentro aí, né? Mas a gente não sabe quando começou a civilização hindu. Nós ainda não temos essas informações. Por isso é que nós temos que colocar a coisa dentro da nossa possibilidade. Então, no Oriente, 7.000 anos, né? E no Ocidente, que a gente tem notícia mais desse estudo, né? Com Madame Blavatsky, a doutora Anne Besant e o Leadbeater, né? que a gente ouve mais falar. Agora, também tem estudos, sabe, de outras pessoas que tiveram aqui conosco e fizeram estudos, estão guardados. Eu acredito que o Paracelso fez isso, o Hipócrates, enfim. Esses procuradores da saúde, com certeza fizeram isso, certo? Só que a gente não tem essa informação. Não pode dizer, às vezes uma coisa, outra. Eu vejo, por exemplo, nos livros do Jung, quando ele tem um livro dele que ele fala sobre a psicologia do Oriente, então a gente vê alguma coisa que fala, mas não entra nesse campo. Então esse campo é um campo novo no Ocidente, porque muito embora já tenha sido dito no Ocidente, poucas pessoas se interessam por isso, como vocês estão aí interessando. Então é isso que nós temos que pensar. Nós somos quase que um povo, né, indo, né, para um território novo, dando uma de Fernão Dias Pais Leme, né, fazendo as entradas pelo Brasil. Então, nós estamos aí desbravando um campo novo, fabuloso, que chegará um dia a ser um campo de estruturas de entendimento de todas as pessoas, certo? Eu vou tentar passar para vocês, sabe, o que eu sinto de chakras, porque é importante que a gente passe também o nosso sentimento. A gente tem as informações, mas também que a gente passe os sentimentos. Então, vamos continuar aqui com a nossa demonstração. Então, vamos avançar aqui na nossa tela. E ela quando volta, ela volta meio travada. Foi aqui. Aqui é a constituição dos chakras. Olha que coisa interessante, né? Ele parece um sino, né? Aqui é a boca do sino. Então, ele está interligado tem gente que chama isso aqui de bambu, né? Que é um cone, um tubo, né? Então, ele é interligado, né? Você vai ver depois, eu vou passar outra imagem, que aqui tem o correspondente dele que sai para lá. Então, aqui está na frente, né? Digamos que seja o chakra cardíaco. E aqui atrás vem o correspondente dele também, dentro dessa mesma posição, a não ser o coronário. O coronário está lá em cima e o correspondente dele está lá embaixo. Tá? Observe o seguinte, olha, aqui dentro tem os cones, tá vendo? Ou pétalas, cada um fala de um jeito.
Então, essas pétalas, depois a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes sobre elas, elas recebem as energias e transmitem as energias. Essa magia é fabulosa, que ela pega aqui, joga aqui nesse tubo, né? E esse tubo vai distribuindo pelos meridianos. Distribui, 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 tá? Ela pega e distribui. Tá vendo? Olha que coisa fantástica. Isso aqui, gente, é o chakra de um bebê, de uma criança, que não está ainda desenvolvido. Por isso que a responsabilidade dos pais, dos educadores, é muito grande. E eles não sabem disso, tá? Não sabem. Então, você vai falar isso para eles, tá? Então, a aparência de um sino possui cones e pétalas receptoras e transmissoras de energias. Há uma tela protetora, aqui na frente delas tem uma tela, tá vendo? Que protege isso aqui. E se liga a um canal de energias, que é esse aqui, por onde elas fluirão. Então, essa tela é importante, porque quando a gente for estudar chakras desorganizados, a gente vai ver o que é uma tela dessa aqui, que fura, por exemplo. O que acontece? Tá? Tá indo bem, gente? Espero que esteja. Importante observar que os chakras das crianças estão em formação, tá aqui, né? Daí a necessidade dos adultos que vivem com elas criarem ambientes sadios que são próprios para a perfeita conformação dos seus chakras. Tá aqui. Muitas vezes as crianças adoecem porque as energias não fluem de forma adequada em seus chakras. Eu gosto muito de contar esse caso porque eu participei de alguma maneira, né, dessa história, certo? O que acontece? Lá na a universidade lá do Rio Grande do Sul, tem lá um professor, sabe, que ele fez um estudo, uma pesquisa assim, muito importante, sabe? A pesquisa dele é a seguinte: quando a pessoa fuma em casa, que ele, né, joga a fumaça do cigarro, e vamos considerar que o cigarro tem 4.760 substâncias nocivas. As principais é a nicotina e o alcatrão, mas tem mais uma turma aí atrás. Tem até a acetona, né? Tem lá tem éter, tem um monte de coisa. Muito bem. Então, quando a pessoa fuma dentro de casa, espero que você não esteja fazendo isso. Quando a pessoa fuma dentro de casa, aqueles gases que saem do cigarro, da nicotina, do alcatrão e dessas outras substâncias, elas vão combinar com os gases ambientes. Então, cada casa tem os seus gases ambientes, né? Suas emanações, né? dos móveis, das cortinas, do gás de fogão, e outras coisas mais. Então, tem aqueles gases. Então, há um encontro dos gases que vêm do cigarro com esses gases ambientes. E eles formam um terceiro gás, sabe? Esse terceiro gás, o que ele faz? Ele aloja geralmente no sofá. Aloja no sofá. E fica ali, né? Um princípio ativo. Então, segundo esse estudioso lá do Sul, se você gosta de fumar em casa, beleza, fume à vontade. Mas você vai ter que trocar os seus móveis a cada 3 meses. Porque estão impregnados, né? Desse gás que é originário do gás do cigarro com gás do ambiente. Se uma criança assenta no sofá nesse período, assim, se ela tiver que ter câncer, isso ajuda na formação do câncer. Nós sabemos que nós temos o oncogene, né, que é o gene do câncer. Às vezes ele não é desenvolvido, às vezes é. Então, se a pessoa tem, todos nós temos o oncogene, e se a pessoa tem a propensão para ter o câncer e assenta ali, isso adianta o processo. Então, se você fuma em casa, nossa, tome cuidado, porque você vai estar depositando esses princípios ativos que vão originar enfermidades. Agora, se você, em casa eu não fumo, não, só fumo no carro. Ótimo, continue fumando. Só que a cada 3 meses você tem que mudar todo o estofamento do seu carro também.
Então, essas informações eu estou passando, porque na época que que eu fiz que eu entendi isso, que eu li essa matéria, nós multiplicamos essa matéria por um artigo que eu fiz para alguns jornais espíritas, em revistas espíritas, dada a necessidade de informação das pessoas. Então, isso aí é muito sério. Eu estou em casa com uma criança, estou brigando, estou arrumando uma confusão terrível dentro de casa, eu estou criando essa situação. Por exemplo, uma coisa que é muito perigosa para casa e vai atingir muito as crianças é quando a pessoa começa a xingar, falar muito palavrão dentro de casa, reclamar muito. Então, costuma formar miasmas na parede, e essas miasmas viram aquela gosma, sabe? Aí a criança inala aquilo e não tem ainda reservas, e ela pode entrar em processo quase de desencarne. Nós acompanhamos um caso desse, de um menino que ficou com mais de 40 graus de febre, e médico nenhum descobria, até que uma médium descobriu, ela viu que na casa dela, do menino, o menino já tinha ido para casa, para morrer em casa, porque não precisava mais ficar no hospital, que não tinha mais jeito. Aí foi detectado, nós estávamos lá nessa equipe dando passe no menino, e aí detectou-se essa coisa. Então a médium perguntou assim, alguém aqui fala palavrão? Aí a mulher falou assim, sim, a mãe do menino, sim, meu marido fala muito palavrão dentro de casa, então são os miasmas. Sabe, gente, esses estudos que a gente aprofunda neles, traz essas informações, sabe? Não sei assim até que ponto está sendo útil para você, você está gostando, mas nós temos que passar. Por quê? Tudo tem uma correspondência. Joana de Ângeles fala assim, todas as nossas atitudes têm a sua consequência. Então, por isso que nós estamos passando. Bom, a localização dos chakras agora, né? Os 7 chakras principais estão dispostos do alto da cabeça à região do pubis, certo? Então, essa disposição dos chakras em nós. Está aqui, olha, alto da cabeça até o pubis. Está dentro dessa estrutura aqui, sabendo que tem o correspondente dele. O correspondente desse é aqui embaixo e o correspondente de cada um é no final. Aqui do chakra frontal, por exemplo, é lá atrás. A gente vai mostrar essa tela. Os chakras secundários se distribuem por todo o corpo e ainda estão em estudos, tá? Alguns dos quais já podem ser entendidos. Nós vamos ver alguns, tá? Eu trouxe alguns para a gente conversar sobre eles. Então, esses são os secundários. Segundo consta, são em número de 56. Tá? Então, você vê que eles distribuem aqui para todo o corpo. Olha. Não tem o calcanhar de Aquiles? Está aqui, o calcanhar de Aquiles. Alguém descobriu lá que se você atingir esse chakra aqui, você desenergiza o calcanhar, né, que dá uma sustentação para o corpo e a pessoa perde as forças. Acredito que seja isso, tá, gente? Nós não temos essa informação, mas quando a gente começa a estudar essas coisas, a gente começa a fazer, assim, a juntar as informações que a gente teve ao longo do tempo. Tá? Aqui nos braços, olha, os chakras secundários são tudo aí. São menores, mas estão interligados aos chakras principais pelos canais dos meridianos. Certo? Bom, aqui tem mais, olha, tá vendo? Eu vou falar para vocês de uma aqui, que eu não sei se está na tela seguinte, mas já vou adiantar de uma vez. Vocês estão vendo que tem 2 chakras aqui, secundários, aqui, ó. Eles ficam nos mamilos, tá? Tanto do homem quanto da mulher. Tá? Então, esses chakras aqui, eles fornecem energias para essa região do corpo. Provavelmente, quando a mulher vai ser mãe, eles ativam para proporcionar, né? Eles não vão produzir o colostro, mas eles vão energizar o ambiente aqui para poder o colostro ser produzido. Então, olha só, a criança, quando ela está na gestação, né? Quando ela está no útero, ela acostuma com as energias da mãe. Ela acostuma com o jeito da mãe, certo? Quando ela nasce, ela vai mamar, certo? Então, a gente acha assim que ela está pegando o colosso, não é só não. Ela está pegando as energias também
que ela está acostumada com elas. Ela casa com as energias que ela pegou quando ela estava lá no útero. Está vendo a importância da amamentação? Não é só o colosso, mas também a energia que vem pelos mamilos. Tá? Essa aqui também são duas que a gente tem que analisar bastante. São esses dois chakras secundários, eles estão muito próximos da região das genitálias. Eles provavelmente energizam as genitálias. Né? Então, se eu tenho uma relação muito boa, tranquila com a minha sexualidade, ela vai energizar num ponto é possível de ser vivido, né? sem nenhum excesso. Aí, se eu estou com isso aqui desorganizado, eu fico naquela... Sabe quando a pessoa fica sexólatra? Quando a pessoa não tem controle da sexualidade? Então, pode ser esse canal aqui que está sendo vilipendiado, ou seja, absurdamente vilipendiado. Está vendo esses dois outros chakras aqui da palma das mãos? Aqui, e a ponta dos dedos, que são terminais, é que flui as energias do passe. Do passe, da imposição de mãos, do reiki, do jorei, vão sair daqui, né? do chakra palmar. Tem uma coisa bem legal, vou até puxar aqui para mostrar para vocês. Às vezes a pessoa está precisando de resolver uma situação e ela põe a mão na cabeça assim, você viu? Ela para assim, fica pensando, o que ela está fazendo? Ela está pegando o chakra palmar, juntando com o chakra frontal, tá? E energizando para tentar resolver a situação. Isso é um estudo bem já conformado, que isso acontece mesmo, tá? Então, minha gente, vamos continuar aqui. Espero que tenha sido bem explicado essa parte. Bom, movimento das energias, continuando, né? As energias primárias e da vitalidade, que a gente já conversou, né? Penetram o duplo etérico por intermédio dos chakras. A gente já falou isso também. Daí passam a interagir com as energias vindas do oposto do chakra. Lembra? Tem dois chakras assim, ó, tá? Se comunicam aqui no meio. Então, as energias elas se intercomunicam, interrelacionam, né? Aqui naquele canal do meio. Tá? Entra em circulação por um duto central, que é esse duto aqui do meio, tá? Vitalizando o corpo todo, aí, distribuindo pelos meridianos. Ficou claro isso? Olha só. Então, você pega as energias, né, dos chakras, eles vão para esse duto central, esse duto vai distribuindo pelos meridianos e vai vitalizando o corpo todo. Então, olha que é chakra, né? O que é o centro de energia. Então, olha só que interessante, tá vendo? Esse aqui, tá vendo o correspondente dele aqui embaixo, e os outros, todos têm os seus correspondentes, cara. Tá? Todos têm os seus correspondentes. Tá vendo? Eles são catalogados, lá, centro da vontade, centro do sentimento. Isso aí já é um avanço desse estudo. Mas é só para a gente ver. Ó, o duto central está aqui, ó, tá? Esse duto vai distribuindo pelos meridianos. Bom? Olha que interessante como é que é a gente sentado recebendo as energias primárias, tá vendo? Elas estão chegando. Aqui ele colocou de um lado só para ficar bem explicado. Então, a pessoa está em meditação aqui, e ela está recebendo, então, essas energias primárias. Tá? Né? Então, muitas são as energias primárias, elas procedem do Sol, da natureza, do cosmos, da terra, dos animais, dos nossos semelhantes. Você pode estar pensando assim, mas já falou isso? Já. Mas, dentro desses estudos, a repetição ela é sempre importante para a fixação. A gente vê isso muito em Joana de Ângeles, ela repete muito. E perguntada, certa feita alguém perguntou isso para ela, ela disse isso, eu repito para que você fixe a informação. Porque essas informações, minha gente, pelo menos dentro de um cômputo geral, elas são muito novas. Não faz parte do nosso vocabulário comum do dia a dia. Então, por isso que a gente tem que, às vezes, repetir, sabe, para entender isso. Olha, vivemos envoltos em um mar de energias, podemos citar também a respiração, tanto das vias aéreas quanto dos poros. Também entra energia pelo nariz, pelos poros, né? Os poros são canais também de entrada de energias.
ok? Bom, energia secundária, que penetra pela boca do chakra, que a gente já mostrou, transformando-se em energia secundária. Ela será distribuída através dos nadis meridianos, e a gente já viu. Então, aqui, o fluxo energético penetra em nós pelos chakras, e esse distribui como fluxos. Está aí, ó. Por isso que nós repetimos a informação, para mostrar essa tela aqui. Olha que coisa séria, minha gente. Isso é você. Sou eu, está tudo aí, ó. Nós estamos recebendo energia de todo lado, tá? Tem do sol, tem da lua, tem das estrelas, tá vendo? Tem para todo lado, tem essa energia que nós estamos recebendo aqui o tempo todo, e fazendo fluir dentro de nós. Então, quando se sentir enfraquecido ou enfraquecida, quem sabe está faltando energia aí. Então, faça uma meditação, faça uma oração para você poder desobstruir esses canais. Para você distribuir esses canais, tá? Então, continuando aqui, nós vamos agora ver de novo como é que foi essa aula 4, né? Essa aula 4 que nos trouxe muitas e muitas informações, tá? Então, vamos lá. Os chakras, os centros de forças, estabelecidos em nós, por nós, através da evolução, tá? É muito importante, sabe, amigos e amigas, quando a gente está estudando sobre chakras, que a gente começa a perceber que nós montamos isso. Eu gosto de repetir, porque não foi de repente que o chakra apareceu. Tem uma prancha que tem um cachorro, né? E os chakras distribuídos nele. Então, assim, desde a nossa fase lá do passado, os chakras foram sendo criados. E aí, eu perguntando um dia para uma mentora que estava passando um livro, que eu estava psicografando, e ela estava falando sobre chakra, eu perguntei para ela, como é que forma um chakra? Como é que é esse chakra? Então, ela falou assim, igualzinho como forma um redemoinho. Então, a água vem, né? Ela tem por exemplo, um cone aqui para baixo. Quando ela entra aqui, ela entra, com a energia que ela entra, ela quer sair. Então, ela forma o redemoinho aqui. Certo? Então, os chakras se formam também assim. As energias entram, elas pegam, né, uma protuberância qualquer, essa protuberância ela é feita através do próprio desenvolvimento dos campos do pretérico, daquele corpinho do pretérico. Então, ali, à medida que a pessoa vai evoluindo, ele vai fazendo esses cones, ele vai puxando esses cones. E aí a energia entra, ela faz aquela volta e começa a girar, certo? Aí ela forma o campo de força, o centro de força. É como se aquele conezinho se transformasse em um grande centro de forças. Interessante essa informação que ela passou. É claro que isso é só um início de entendimento. Nós não vamos, assim, querer, né, que está esgotado o assunto. Aí você pode fazer, né, disso aí uma aula final. Funciona assim, assim, não. Só por quê? Porque a gente não sabe direito como é que faz né, essa coisinha aqui. Deixa eu voltar. A gente não sabe como faz essa voltinha aqui. Ninguém sabe isso. Ainda não chegou ao nosso entendimento. Eu posso entender uma energia vindo e querendo sair e fazendo, né, esse movimento aqui. Aí eu posso entender isso, que a gente vê no redemoinho. Agora, como é que puxa, como é que faz isso aqui, sabe? Que tipo de energia é essa que chega e tal? Em que época da evolução que ela vai chegar para fazer isso? Esse é o nosso estudo futuro. É quando a gente já tiver vencido, né, essas etapas primeiras aqui da evolução e já estiver avançando no estudo da evolução.
os hindus, eles conseguiram penetrar em muitas informações dos chakras que, sinceramente, nós do Ocidente não temos como entender. Não temos. Quando eu estudei Leadbeater, por exemplo, que foi um grande estudioso, o mais recente estudioso deste assunto, ele chega a dizer, meus olhos, isso aqui a gente não sabe, não vamos nem querer perceber como é que funciona. Nós não sabemos, vamos deixar do jeito que está, vamos chegar até aqui, isso é para o futuro. Então, tem muita coisa que a gente não vai poder falar, não vai poder estudar. Então, tem coisas, eu vou mostrar para vocês em outra aula, eu vou mostrar para vocês o que eles já conseguem estudar de cada cone desse. Sabe? De coisas assim, uma coisa impressionante. Então, minha gente, é um estudo que ele precisa ser sempre, continuamente, sendo atualizado. Por informações, às vezes, tem que tomar cuidado. Uma certa feita, querendo aprofundar muito nesse assunto, eu encontrei no YouTube, são aulas, né, de uma pessoa, hoje não é mais tão jovem, mas na época mais jovem, que ele dizia que ficou lá no Tibete durante um tempo, né? Mas tem uma coisa nesses negócios que a gente tem que ser muito sincero, sabe? Por exemplo, tem pessoas que estudam isso para ganhar dinheiro em cima disso. Sabe? Tem pessoas que estudam para fazer cursos, para ganhar. Não estou falando que seja contra isso, não. Não estou falando. Você não pode colocar todo o seu foco no dinheiro. Por exemplo, quando eu participo do pessoal dos medicamentos quânticos, certo? Então, a gente faz lá encontros interessantes, pessoas com muita capacidade, pessoas que criam fórmulas dos medicamentos, né? Dos harmonizadores e dos outros florais que vão ajudar. E, às vezes, nessas reuniões, desses encontros, você traz aqui uma pessoa de alto gabarito de conhecimento, e quem vai lá, geralmente, são pessoas que têm farmácias de manipulação. Nossa, o interesse daquele pessoal não é pegar a essência do conhecimento do fato, mas eles querem saber como é que usa, em que situação que usa, como é que... Sabe, eles querem vender, só vender. Tudo bem, vamos, sim, a gente precisa do dinheiro para viver. Mas nesse assunto, eu digo para vocês, neste assunto a gente tem que ter muito critério, porque esses assuntos são espirituais, não são materiais. Eu não estou aqui aprendendo a fazer pão para vender pão na padaria, eu não estou aprendendo isso. Eu estou aqui aprendendo coisas da espiritualidade, altamente espiritualizado, e eu tenho que colocar esse espiritual também no meio. Senão vai acontecer que eu vou viver tão somente em função do lucro desse trabalho. Então, é bom a gente pensar assim, sabe? É bom a gente ter essa informação, sabe por quê? Pelo seguinte, porque nós podemos receber isso mediunicamente, tá? Com certeza, tudo isso é mediúnico, com certeza. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos acabar vendendo, ou só vendendo o que a gente recebe de graça. Então, se veio informação para mim, sim, vou usar essa informação, ela é ótima, eu vou vender para você um curso, eu vou vender para você uma estrutura X, né, que vai te ajudar, porque também eu preciso de receber meu dinheiro e você precisa de ajuda. Mas é muito, muito perigoso, né, quando a gente só faz em função do dinheiro. Então, eu estou dizendo isso porque chakras, minha gente, é uma coisa que nós temos que conhecer, que entender. Aí, eu vou deixar para vocês uma reflexão nesse assunto. Olha só, o médico, a médica, eles estudam a anatomia e a fisiologia e vão cobrar pelo seu trabalho. Certo? Certo. Por quê? É tudo material. Eles pegaram um corpo físico, material,
trabalharam, estudaram, fizeram, e sabem trabalhar a cirurgia, sabe trazer o que for necessário. Ótimo. Só que quando você começa a estudar essa questão de chakras, questão de energias, aí já não é tão material mais, é mais espiritual. Então você vai estar trabalhando agora com o espiritual. Então você pode sim ganhar seu dinheiro, mas olha só, não é ganhar muito dinheiro. Então, se você consegue montar a sua clínica, por exemplo, uma clínica que nem tem aqui, nós temos aqui em Juiz de Fora, nós temos uma clínica desses países, isso que está aqui do lado, o Instituto, né, de Pesquisa e Desenvolvimento do Homem. Então, nós temos lá a clínica. Mas o preço que se cobra ali é um preço só para pagar as despesas e a nossa despesa. Então, ninguém lá é rico, ninguém lá tem essa pretensão de ganhar muito dinheiro. Não, ganho necessário, sabe? E quanto mais a gente vai fazendo assim, mais a espiritualidade vai liberando para nós as informações que a gente está precisando, né? Para fazer crescer esse conhecimento dentro de nós. Sabe? O que a gente tem que pensar muito nisso, né? Vimos o seu histórico no Oriente e no Ocidente, e vimos aqui que o Oriente, nossa, está milhares de anos à nossa frente, por isso eles têm informações lá que nós não temos ainda, e olha, não é para assim, para esse momento aqui do Ocidente ainda não. O Ocidente tem que se arrumar primeiro com esse negócio de materialismo. Enquanto o Ocidente for vou colocar um continente, né, mas vocês entendem que são vários. Né? Então, enquanto o Ocidente pensar só no materialismo, ele não terá condições emocionais, intelectuais, espirituais para entender as coisas que o Oriente já entende. Tá? Então, precisamos disso. Não vamos aqui naquela pobreza do Oriente que a gente vê lá. Não, não vamos pensar nisso, mas vamos pensar na determinação daquelas pessoas. Quando a gente for falar dos mestres hindus, nós vamos conversar sobre isso. Então, esse conhecimento ele tem que ser, para ele chegar no Ocidente com a pujança necessária, nós ocidentais temos que nos preparar para isso. Tá? Então, nós estamos fazendo um curso introdutório, só para a gente saber como é que funciona e tudo, mas o avanço dessa informação, isso vai depender muito de cada um de nós. Né? Porque tem coisas que nós lemos, né? Por exemplo, nos livros da doutora Ana Bissan, que é muito difícil de entender, sabe? Você tem que estar com uma condição espiritual muito elevada para você entender o que ela está falando. No nível de consciência seu tem que ser desperto para cima. Uma pessoa que está nos 2 primeiros níveis de consciência, que é sono sem sonhos ou sono com muitos sonhos, vive na ilusão. Enquanto você estiver nesses 2 primeiros pontos e no terceiro, que é o despertando, muita coisa a gente não vai entender. Então, a doutora Ana Bessan, ela escreveu coisas assim que, olha, eu vou dizer para vocês, viu, foi muito complicado. Segundo consta, eu não vou afirmar isso, mas ela é a encarnação da Hipátia. Lembra da Hipátia? Aquela primeira cientista que trabalhou lá na Biblioteca de Alexandria. A primeira mulher cientista, né? Hipátia, ela foi assassinada, segundo consta, pelos cristãos primitivos, que não eram cristãos, né? Eram pessoas que intitulavam de cristãos. Depois, segundo a história também consta, ela veio como Giordano Bruno, de novo assassinado, né? Morto. Aí agora ela vem com a doutora Ana Bessan, aí sim ela pode desenvolver um trabalho sem ter essas agressões. Mas então, as pessoas têm que passar por um processo de conhecimento. Então, lá na frente, quando nós já tivermos um conhecimento mais profundo, porque nós fizemos esse processo, nós crescemos dentro do processo. Tá? A gente viu a constituição, né, dos chakras, aqueles conezinhos que ele tem, e depois vocês vão ver numa outra aula que eles giram, né? Então, aqueles cones, aquela tela protetora, isso é importante saber, é muito importante saber, porque uma das coisas que pode arrebentar um pouquinho a tela é, por exemplo, irritações, ansiedades, angústias, rancor.
Por quê? Porque são energias também. Isso tudo forma um campo, né, um complexo energético que vai interferir ali onde não deve interferir, onde que entram energias. Então vai entrar essa energia também e a outra energia flui com naturalidade. Essa não, essa fica esbarrando ali e arrebentando com a tela. Bebida alcoólica, nossa, bebida alcoólica faz isso demais. Sabe, nós vamos ver depois alguns chakras desarmonizados, vocês vão ver que coisa. Cigarro, que a gente sabe que é perigosíssimo, um dos maiores fatores de morte no mundo. Já devia ter sido erradicado, né, da sociedade, mas está aí ainda. Drogas alucinógenas, nossa, a pessoa às vezes usa maconha e fala assim, quer ver? Ah, tudo bem, não tem problema nenhum não. Tá, mas tem que analisar. Eu tenho um amigo meu médico, que ele é médico de família, ele fala para mim que adolescente de 14 anos que começou a fumar maconha com 10, 11 anos, já tem muitos problemas de memória. Porque vai queimando o neurônio, isso é natural. Nós temos fotos, né, sobre radiografias de pessoas que usaram ou usam cocaína, com os neurônios todos já mortos, aí não vai voltar a funcionar. Então, se isso acontece no físico, imagina na sutileza do espiritual. Certo? Então, são essas coisas. A gente não está ditando normas de moral para ninguém, mas nós estamos colocando aquilo que o médico colocaria. Não é que ele fala para a gente, ó, você está com um problema assim, assim, colesterol está alto, triglicerídeos também, você vai ter que mudar, tal. E fala isso para a gente. Aí eu aprendi uma coisa, assim, toda vez que eu ia no médico, há muito tempo que eu não vou, graças a Deus, eu falava, quando o médico me perguntava assim, você gosta de comer isso? Não, eu falava assim, o que você mais gosta de comer? Aí eu falava uma coisa absurda, que não tinha nada a ver, porque ele ia tirar. Já percebeu? Tudo que você mais gosta, ele vai tirar. Por que ele vai tirar? Porque você usa em excesso. Tem das máximas délficas, que essas máximas foram escritas por grandes gênios da antiguidade, lá em Delfos, atrás do templo de Apolo, né? Tinha lá um mural de pedra, e aí eles fizeram lá, reuniram lá, acho que 7 sábios, e cada um escreveu muitas máximas. Então tem lá mais de 150 máximas, onde que o Sócrates viu aquela, né? Conheça-te a ti mesmo. E tem uma lá que fala assim, nada em excesso. Então, o que o médico vai fazer? Ah, o que você gosta mais? Aí você fala assim, eu gosto de pudim de leite condensado. Ele vai dizer para você assim, então você vai tirar e tal. Por quê? Porque você vai estar usando aquilo em excesso. Então, é uma técnica, é natural entender isso. Então, assim também, quando a gente faz esses estudos, a gente tem que falar, olha, temos que nos cuidar disso, disso e disso. Evitar confusão, evitar briga, sempre buscar harmonizar as coisas, porque você harmonizando lá fora, você harmoniza cá dentro. No livro Kybalion, né, que fala das leis, as 7 leis do Hermes Trismegisto, as 7 leis fechadas, né? Então, ele fala, né, o que está fora está dentro. Então, se eu harmonizo lá fora, eu harmonizo cá dentro. Então, não adianta eu querer fazer aquela posição de lótus, fazer esse som, o som do universo. Não adianta fazer isso, cantar mantra, ouvir mantra. Não adianta se eu estou desarmonizado lá fora. Se eu não arrumo minhas gavetas, se a minha casa é uma bagunça, sabe? Então, eu aprendi a conhecer a pessoa indo na casa da pessoa. Quando você chega na casa de uma pessoa, dependendo de como é que é a casa dela, você sabe se a pessoa é uma pessoa organizadinha ou uma pessoa complicada. Você chega em casa, nossa, que ninguém arruma a cama, né? Ninguém faz nada disso, é aquela confusão terrível. Você fica até com medo de tomar água lá, porque a água ela captura muita essa energia, você tem até medo de tomar água nessas casas. Então é preciso que a gente harmonize o de fora para harmonizar o que está dentro, né? O movimento das energias, a gente repetiu, que são as energias primárias e secundárias, é a energia da vitalidade. Depois a gente vai ver, numa outra aula, como é que essas energias também podem transformar coisas dentro de nós. Coisas mais sutis, tá? Tem também essa possibilidade, ok? E a gente trabalhou, né, de novo, energia primária e a energia secundária. Então, esse estudo de hoje
já começou a abrir para nós um campo de entendimento mais como funcionam os chakras, certo? A gente já começou a ter aqui uma orientação um pouquinho mais aprofundando, né? Então, a gente foi devagarzinho, a aula 1 foi só para mostrar como é que chegamos, a aula 2, a nossa Constituição, a aula 3 já falamos agora sobre os chakras, agora nessa aula nós já estamos trabalhando muito a questão da energia, como é que nós trabalhamos. Então, vou contar para vocês, vou lembrar para vocês o caso que parece que é o Bérico, que é o instrutor do André Luiz, no livro No Mundo Maior. Eu não sei se vocês já leram esse livro. Esse livro ele vai falar muito sobre questão mental, sabe? Sobre esses comportamentos que a gente tem. Então, ele vai contar o caso de uma moça que estava grávida e ela precisava muito da presença daquele ser que estava vindo por ela. Porque tem pessoas que engravidam e o espírito que está vindo vai ser o grande protetor dela no futuro. Ele vem para ajudá-la, sabe? Então, foi esse caso. O espírito viria, né, para ajudá-la no futuro, só que aquela pessoa ela tinha um comportamento assim, muito complicado. O comportamento dela era todo ele levado, né, para assim, dançar muito. Pode dançar, mas ela dançava demais. Toda noite ia para boate, bebida alcoólica, fumo. Não é só isso, é também a energia que ela dispensava com pensamentos negativos, muitos pensamentos eróticos, pensamentos negativos. Então, ela estava grávida e aquilo foi atingindo a gestação daquele que precisava chegar para a vida dela. Olha, minha gente, eles lutaram, mas lutaram até o último instante para não ter o aborto. Ela não provocou o aborto, isso não foi aborto provocado, foi aborto espontâneo. Mas, na verdade, ela provocou esse aborto, pelo comportamento dela. Então, quer dizer, aquele ser queria ajudá-la na vida, ela praticamente jogou fora, eu não te quero. Porque ela não aceitava a mudança do comportamento que o médico dela pedia, que os familiares pediam. Né? Mas tem pessoas que têm assim, essa postura. Olha, eu vou fazer o que eu bem entender e eu não quero que você interfira. Bom, vai interferir, está certo, mas é preciso que a gente entenda que eu Guaraci, estou muito longe de saber o que é bom para mim. Estou muito longe. Eu já cheguei a um nível da evolução que eu sei pouca coisa, eu não sei. Então, eu tenho que usar o bom senso. Qual é o bom senso que eu uso? O Evangelho de Jesus. Esse é o bom senso. E a doutrina espírita, que vai me orientando. Né? Então, às vezes eu tenho uma vontade, porque o desejo é perigoso demais. O desejo ele é irracional. Eu quero, pronto, acabou. E Jesus só falava em vontade, né? Seja feita a vontade de Deus, que a vontade do Pai seja essa. Então, Jesus não falava em desejo, ele falava em vontade. Vontade é diferente, você elabora o fato. Eu estou com vontade disso, assim, assim. Então, eu vou estudar qual é a possibilidade daquilo ser realizado. O desejo, não, eu vou com tudo. E o que der, que eu posso fazer, isso aí. Então, essas coisas, quando a gente está estudando chakras e energias que circulam por eles, a gente tem que começar a fazer esse raciocínio, sabe? Então, a gente tem a informação que vem, né, através da literatura, através dos estudos, e a gente tem que fazer, então, né, essa reflexão em cima. Espero estar ajudando vocês, que eu estou falando para vocês o que eu faço, o que eu quero ouvir também, sabe? Eu estou falando o que eu quero ouvir, tá? Então, a gente vai chegando já ao final do nosso estudo de hoje, né? E quero mostrar para vocês, eu sempre vou deixar sempre uma mensagem dele, né? do nosso mestre, sabe?
E aqui ele está dizendo, né? E você, quando vem ao longe, o infinito azul do céu mescla de harmonia as estradas divinas. Não me faça esperar mais por você. Certo? Olha que interessante, né? Está sentado, esperando e dizendo para nós, é lindo, está tudo pronto te aguardando, tudo. Isso está me fazendo esperar, né? Me deixa ter você comigo, dentro do meu trabalho, dentro daquilo que nós podemos realizar juntos, certo? Então, essa é a nossa informação, é uma informação que faz muito bem para a gente e que a gente precisa muito dela, certo? Muito, mas muito mesmo. Que o Mestre Jesus possa sempre cobrir você de paz, de harmonia, sabe? Que você possa buscar sinceramente, né, dentro da sua alma, ou dentro de você, alma, buscar aquilo que é bom, que você já conseguiu. Muitas vezes, sabe, nós encontramos pessoas que têm um arquivo de informações espirituais fantásticos. Tem aquele arquivo, sabe? Aquele arquivo que ele construiu ao longo de muitas, mas muitas encarnações. Então, aquilo está lá guardadinho dentro dele. Quantas vezes ele foi sacerdote ou sacerdotisa? Quantas vezes ele trabalhou com pessoas, com mestres? Quantas vezes ele foi o grande tutor ou a tutora de almas desvalidas ao longo das suas encarnações? Mas chega lá uma encarnação que ele tem que agora fazer o seu avanço, é o seu momento. E aí costuma renascer e não sabe que tem esses valores. Às vezes ele tem um impulso, né, de querer fazer o bem, refreia. Ah, mas eu não vou fazer isso não, porque as pessoas não merecem, eu vou me machucar, essas coisas. Mas ele tem aquele arquivo. Então, uma coisa bem interessante é quando a gente tenta pescar lá do nosso inconsciente esses valores que estão arquivados, sabe? E esses valores, sabe, eles têm muita sintonia, a frequência desses valores, eles têm muitas sintonias com isso aqui, ó, com esse azul aqui. Ó, tá? Por quê? O azul é a cor da espiritualidade. Entenderam? Na psicodinâmica das cores, o azul é a cor da espiritualidade. Então, quando eu olho para um céu azul, eu puxo de dentro de mim valores que eu guardei, que eu vivi aquilo. Aí você fala assim, engraçado, eu quando vejo um céu azul, me dá uma paz, me dá uma sensação de bem-estar, de querer fazer alguma coisa. Claro, porque você já fez. E está lá guardadinho dentro de você. Está lá te esperando. Não, vamos continuar. Então, por isso que colocamos essa imagem aqui, que eu queria deixar essa mensagem final para você. Sabe, quando você olhar esse céu azul, sabe, essa coisa linda que é, você pensar que isso aqui, dentro da sua filogênese, está arquivado quando você fez uma coisa muito boa, muito linda. Quero só encerrando contar para vocês um fato que aconteceu comigo numa reunião mediúnica. Eu era o dialogador, né? Não sei como é que se chama aí, tem gente que fala doutrinador, e isso dá uma confusão, porque cada um quer falar de um jeito, e tem que ser o jeito dele, né? Muito bem, eu era o dialogador. Aí chegou lá um irmão nosso, através de uma médium, né? E ele começou a ficar nervoso, 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 que eu ia vingar, que eu vou fazer, que eu vou acontecer. Olha, eu tentei conversar com ele da melhor, da forma mais fraterna possível. E ele não abria a mão de jeito nenhum. Eu pensei assim, bom, se eu desistir é pior. Né? Então, que trabalhador é esse que desiste? Né? Então, eu tenho que sentar. Tentar. E como eu não tinha mais recursos, eu fiz uma prece ali na hora. Eu falei, Senhor Jesus, eu falei silenciosa, sabe?
Enquanto ele falava, eu fiz a prece. Falei, Senhor Jesus, se for possível, o Senhor me mostre alguma coisa de bom que essa pessoa fez. Que alguma coisa ele fez. Porque aí eu vou trabalhar exatamente o bem que ele fez. Gente, foi só pedir a Jesus. Na mesma hora eu vi uma cena, nem era um quadro, era uma cena. Era um rio caudaloso, assim, até que dá medo na gente, né? E assim tinha uma criança afogando, um menino de uns 10 anos, estava afogando no rio. Aí veio uma mão poderosa, né? Uma mão grossa, forte, foi lá e puxou o garoto e salvou o menino. Aí eu deduzi, falei, poxa, eu pedi a Jesus, né, para me mostrar um fato que ele tenha feito de bom. E veio essa cena, então foi ele. Não tem outro jeito. Aí eu falei com ele assim, pois é, meu irmão, eu não estou entendendo você. Porque na mesma hora que você salva vidas e de uma criança, você quer matar outra pessoa? Afinal, você mata ou você salva? O que você gosta de fazer? Gente, ele desabou a chorar desesperadamente. E falou comigo assim, como é que você sabe disso? Eu só sei que é um menino que você salvou, esse garoto estava afogando, e você foi lá e tirou esse menino do rio. E foi muito gratificante para você e para todos, né, lá da comunidade. E agora você quer fazer isso? Aí ele desabou, chorou, chorou, chorou. Eu falei, então, meu irmão, conversa com os mentores que estão aí. Você fez uma coisa boa e você pode continuar fazendo coisas boas. Então, essa história eu deixo para você no final desse nosso estudo, para você refletir sobre ele, tá? Que é bem interessante, porque isso pode ter acontecido com você, pode ter acontecido comigo. Olha, eu vou ficar por aqui. O meu grande abraço para vocês e até a nossa quinta aula, né? Fiquem com o Mestre Jesus, muita paz no seu coração e que ele te abençoe muito, muito. Olha, até o nosso próximo momento, ok? Tchau.